uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que alegria poder entrar na sua casa e dividir esse tempo com você. Aliás, hoje não só na sua casa, né? Aí com o advento da internet, das redes sociais, dos nossos canais aí nas mais variadas plataformas, te acompanhando onde você estiver, né? Porque de qualquer lugar e qualquer momento você consegue assistir o Vejam Só, ouvir o Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho. Ó, tá aqui minha rede social, @Zeca_Pereira. Chega por lá pra gente poder conversar, falar, interagir, bater papo. Recebo muito carinho da nossa audiência. Obrigado. Muito, muito, muito obrigado por todo o reconhecimento e do trabalho que o Vejam Só realiza. Já vamos apresentar os convidados e para a gente ganhar tempo e entrar logo no nosso tema, tá bom? Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios, aproveitando que está passeando aqui no Brasil, de férias, e aí nós aproveitamos também, ele já esteve aqui recentemente, na semana passada, volta ao programa, pastor Evandro Júnior, ministro da Terceira Igreja Batista do Porto, lá em Portugal. Pastor Evandro, seja bem-vindo de novo, uma alegria recebê-lo, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca, graça e paz, pastor Arthur e a todos que nos assistem. É uma alegria também para mim, uma satisfação mesmo. Fico feliz em estar aqui e é um momento de reflexão teológica, né? E também de falarmos sobre coisas eternas, né? E fico muito, muito alegre por esse momento. Eu queria dar um abraço, Zeca. Agora, por favor, pode ser? Por favor. Claro. Eu quero mandar o meu abraço, saudações à minha querida esposa, Ramone, e aos meus 3 filhos, que são a minha pequena congregação, né? A Nicole, Eva e Israel, que fez 2 anos, faz 2 anos hoje, Israel. Na verdade, fez 2 anos na semana passada e o pai não pode esquecer do aniversário do filho. Portanto, eu quero dizer que é uma alegria, quero mandar também saudações à minha igreja, a Terceira Igreja Batista do Porto, também à congregação Igreja Batista Reformada de Braga e aos alunos do nosso Instituto Bíblico John Bunyan. Então, e a todos os ouvintes, né? Então, e que nos assistem agora, é uma alegria para mim. A alegria é toda nossa. Fica aqui o nosso abraço também a toda a galera de Portugal que acompanha o Vejam Só. A vira e mexe, nós recebemos ali algumas mensagens também. Contato do pastor Evandro, da igreja, do instituto, tudo direitinho para você, já apareceu. Fica salvo lá no nosso perfil do Instagram também. Pastor Evandro, da outra vez que o irmão veio aqui, eu fiz uma pergunta também, não vou resistir à tentação de fazer outra pergunta sobre a dinâmica do protestantismo no cenário europeu. Berço da reforma, das denominações mais clássicas, né? Inclusive aquelas que aqui no Brasil já estão também. Como é que é lá o evangelicalismo europeu? Muito pentecostalismo lá também? Ou não? As igrejas reformadas, de fato, são a maioria por lá também? E isso influenciando liturgia, estudos e tudo mais? Isso. Bom, Zeca, a Europa hoje, de fato, ela é pós-cristã, não é? Porque a Europa ela já experimentou o cristianismo e abandonou o cristianismo. Então, para eles, a fé cristã já é uma coisa que não atrai mais como já foi um dia. Um continente que experimentou avivamento de Deus, de fato, e inclusive enviou missionários para cá. Hoje acontece o sentido inverso. A igreja do Brasil é que envia missionários para lá e tem missionários africanos também lá. A África, para quem desconhece, é um lugar mais evangelizado do que a Europa hoje. Portanto, igrejas que nós temos lá, há igrejas históricas, né? A minha igreja, a igreja que eu pastoreio, na verdade, é uma igreja histórica, é a Terceira Igreja Batista do Porto, a terceira igreja da cidade, né? Mas também há outras denominações, metodista, presbiteriana. Certamente, aqui como no Brasil, há muitas igrejas pentecostais, né? E igrejas neopentecostais também. Entretanto, os evangélicos na Europa, especificamente em Portugal, é um grupo muito, muito pequeno. Não é? É um grupo muito pequeno. E mesmo dentro desse grupo pequeno, há uma grande dificuldade em encontrar igrejas bíblicas sérias, igrejas saudáveis. Muito liberalismo, né? Há liberalismo, inclusive em denominações históricas, e nas denominações de matiz mais pentecostal, nem sempre o evangelho é pregado na sua pureza, né? Com a sua seriedade. Então, essa é a realidade no sul da Europa, Espanha e Portugal. Mais para cima, o que mais forte são as denominações históricas, mas nem por isso é melhor,
porque o liberalismo teológico lá é o problema das denominações históricas mais ao norte, especialmente nas Ilhas Britânicas, né? Então, hoje é a situação, mas Deus tem concedido graça e há igrejas que têm experimentado de um crescimento saudável, né? E mesmo no meio dessa situação. Então, hoje está assim. Né? Boa. Obrigado, viu, pastor Evandro, pelo carinho, meu irmão, até pela contribuição para a gente poder entender um pouquinho do cenário, né, do evangelicalismo europeu também e continuar orando por esse continente, né, que obviamente trouxe os missionários para o Brasil e agora é nossa vez também de levar missionários para lá para que Deus continue abençoando estas nações. Bom, e também temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Arthur Bittencourt, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus Utinga, lá em Santo André. Pastor Arthur, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui de volta, né, ao Vejam Só. Graça e paz, uma ótima noite, meu irmão. Amém. Boa noite, Zeca, paz do Senhor. Excelente noite a todos, debaixo da graça eterna do nosso Cristo. Privilégio poder retornar ao Vejam Só depois de alguns anos. Eu sou de outra geração, sou da geração do Cocarelli. O reverendo Heber, ele está aqui ainda, veio aos pouquinhos, ele foi largando o cabo, né, da nau, foi aos poucos. Transferindo a responsabilidade. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado, já há alguns pastor. anos. E é sempre bom estar aqui contribuindo com o entendimento e a compreensão teológica. E falar sobre a sublimidade da graça fica mais gostoso ainda. Sem dúvida. Que essa noite seja uma noite da manifestação da graça ao coração de todos que nos ouvem ou nos assistem em algum lugar deste planeta. Boa, boa. Que Deus possa utilizar esse programa como uma ferramenta, como um instrumento, né, para abençoar vidas. Bom, pastor, antes da gente iniciar, entrar no debate, vou pedir as informações da igreja. E eu já vou pegar a caneta aqui, ó, para anotar direitinho esse endereço, que é para eu não chegar lá. Porque lá em Utinga mora a minha sogra. Olha. Aí essa igreja eu não vou poder visitar, não. Senão ela vai falar, passa aqui depois. Agora... Imagina se eu falo que tô lá perto, aí ela... Agora que irás, pela graça compulsória. Essa daí da sogra, essa é irresistível. Essa da sogra não tem Pelo discussão. menos pela filha. Não é? Ei, rapaz, olha só, teologia na vida. Bom, brincadeiras à parte, Sim, querido. vou passar o endereço da igreja, pastor. Claro, nós estamos na rua Laureano 877, o bairro é Camilópolis, o subdistrito é Utinga. Isso. Estamos lá em Santo André, numa das 7 cidades da região do ABCD-MRR, então essa pujante região do estado de São Paulo. E é um privilégio servir a Deus, a igreja amada, abençoada, abençoadora da AD Utinga. Deixo aqui um abraço ao meu pastor, a minha mamãe, pastor Bittencourt, minha mãe Madalena, minha esposa Paula, minha filhinha Antonella e todos os nossos irmãos da família AD Utinga. Amém. Fica aqui, obviamente, o meu registro também, meu carinho a toda a galera de Santo André. Muitos pastores da região passam aqui pelo programa. De maneira especial ali o pessoal de Utinga, Camilópolis, Santa Terezinha, toda aquela turma ali. E minha sogra amada, na verdade, Dona Simone também. Um beijo, viu? Foi uma brincadeira só para descontrair, tá, sogra? Amo passar aí as tardes na sua casa. É benção. Bom, chega de papo, vai senão depois o pessoal lá nas redes sociais fala que eu fico falando demais e a gente não tem tempo para debater os assuntos. Então, não vou falar mais nada. Põe na tela aí o tema que nós vamos tratar e os meus convidados vão então responder a nossa pergunta-tema. Óbvio que de maneira introdutória, mas colocando a linha que eles vão seguir. A graça de Deus é resistível ou irresistível? Primeiro o pastor Evandro, depois o pastor Arthur também vai ter a mesma oportunidade. Vamos lá, meu irmão. Ok. Por graça resistível, nós precisamos, primeiramente, definir o que significa isso. Tá? Por graça resistível, nós queremos falar da graça salvífica de Deus que opera irresistivelmente nos eleitos, tá? Levando-os ao arrependimento, à fé e à salvação. Portanto, de certo modo, nós podemos dizer, sem nenhuma dificuldade, que a graça de Deus ela é naturalmente resistida no coração do pecador, mas do pecador não eleito. A graça de Deus ela é irresistível somente nos eleitos. Assim, essa graça irresistível, por ela ser eficaz naquilo que se propõe, ela também pode ser chamada de graça eficaz. Deus chama eficazmente, portanto, aí outro nome chamado
chamada eficaz, né? É um outro nome para a graça irresistível. E a primeira, essa é a definição da graça irresistível. E é assim que nós vamos, que eu estarei aqui defendendo, não é? Primeiramente com algumas bases. A primeira é que o Espírito revela os segredos de Deus de forma íntima ao coração do eleito. Segundo, a minha segunda base é que a salvação é dada por um ato soberano de Deus, no caso do Deus Espírito Santo. E, em terceiro lugar, o Espírito é que dá novo nascimento. E, por último, o Espírito é que salva. Então, essas são as bases que eu vou apresentar, defendendo a graça irresistível nos eleitos. Para não ter condição de, obviamente, aprofundar essa temática também. Mas, bom, pastor Arthur, quero ouvir as suas considerações iniciais sobre o assunto também, por favor. Perfeito. Deus abençoe, pastor Evandro. Não o saudei na primeira intervenção, mas faço agora com carinho e respeito. E quero afirmar que a graça gloriosa do Senhor é um dom da ação, portanto, do Espírito de Deus, de maneira livre. O arminianismo clássico, ele estabelece a chamada graça livre a todos os homens, com base na provisão da cruz, portanto, da chamada expiação ilimitada, por conta da ação do Calvário. A graça foi disponibilizada a todos os homens e, de maneira incondicional, os benefícios desta obra eterna gerou a contínua existência da raça humana. Por conta da queda original, toda a raça deveria ser extinta, mas por causa da previsão, da expiação do Cordeiro, que no ponto de vista histórico aconteceria no Gólgota, então a raça humana foi sustentada. E, em segundo lugar, esta ação da expiação, portanto, claro que todas as doutrinas aqui elas estão interligadas, apesar de serem distintas, por isso que eu estou falando da expiação e depois falarei um pouquinho da graça, mas esta expiação, ela restaurou a todos os homens o estado de salvabilidade, ou seja, todos os homens agora, pela obra da cruz, podem ser salvos. E aí, no momento histórico próprio, o Espírito começa a lançar os seus impulsos no coração do pecador, que até então é impenitente, e agora, pela ajuda e auxílio desta graça, que nós chamamos de preveniência da graça, a graça antecedente, a graça antecipatória, a graça convocatória, agora o homem está com o seu arbítrio liberado ou liberalizado para dizer sim ao Evangelho, a Cristo, ou dizer não ao Evangelho. De maneira que a resistibilidade da graça para o arminianismo clássico nada mais é do que a não resistência, ou seja, a livre recepção da graça oferecida. Há consensos entre nós, há convergências entre nós, arminianos e calvinistas, no tocante, por exemplo, à doutrina da total depravação humana. O que Armínio chamava de inabilidade espiritual. O homem não pode, por si mesmo, ir até Deus, com base em Romanos 3, 10 a 18 e outros textos. Mas, introdutoriamente falando, nós afirmamos que esta graça ela é livre a todos os homens e, portanto, dentro do arminianismo clássico existe um otimismo da graça e não um otimismo da antropologia, ou seja, do homem. O homem, por si só, sem a ajuda da graça, ele jamais vai buscar a Deus. Paulo deixou isso bem claro. Então, essa é a base que eu vou tratar aqui e interagir com o pastor Evandro. Boa. Vamos abrir a enquete? Eu já ia emendar aqui uma fala aqui, mas deixa eu colocar a enquete para quem nos assiste participar também, depois a gente continua. Agora com a fala do pastor Evandro. Acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Lá você vai encontrar as enquetes e toda a interação com o programa também. Tem os temas dos dias, os convidados, os contatos convidados, fica tudo lá para você, tá bom? Põe na tela aí, por favor, a pergunta que a produção deixou por lá. Tá aí, ó. A pessoa tem livre-arbítrio para resistir à graça? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim, pode escolher rejeitar a graça. Não, a graça é irresistível. Terceira opção, não tenho certeza, estou em dúvida. Então vai lá, escolha. Na postagem seguinte você inclusive justifica. Antes de voltar a palavra ao pastor Evandro, deixa eu aproveitar a enquete e fazer uma pergunta, porque
Eu vou falar assim de maneira mais popular, viu, pastor Arthur? Sim. Então não é nenhum desrespeito ao Não, claro. pensamento, à ideia, à filosofia que o irmão defende. Mas é que a gente tem aqui no Brasil um arminianismo popular, vamos dizer assim. Um semi-pelagianismo, Correto. quase. E aí a divisão fica mais no arminianismo. O irmão defende que existe o livre-arbítrio, que esse arbítrio é restaurado pela manifestação da... Como é que funciona no seu entendimento? Sim, sempre pela graça. Veja que a Bíblia, ela escreve graça. Você lê Romanos 3, 24 e 25, tá lá, graça. Efésios 2, 8, salvos pela graça. A Bíblia só fala graça. As adjetivações, as designações, as conceituações ficam por conta dos teólogos. E aí os teólogos chamam de graça irresistível, graça resistível, graça inamissível, de que não se pode cair dela, graça seletiva, graça geral, no sentido de um amor redentor geral por todos os homens, um amor salvífico. Então fica aí esse debate. Eu sei e tenho consciência disso, Zeca, de que na nossa realidade brasileira, da igreja brasileira, impera-se mais uma concepção semi-pelagiana. Isso. Mas o arminianismo clássico, ele é mais semi-agostiniano do que semi-pelagiano. Lembrando que, só vou deixar aqui para quem desejar se aprofundar, o debate de monergismo era com Pelágio, era Agostinho e Pelágio. O monergismo debatia com pelagianismo e o semi-pelagianismo. O arminianismo não está nessa guerra. O arminianismo ele está num chamado sinergismo cristão, ou um sinergismo evangélico, que alguns comentaristas estudiosos estabelecem. Sim. Então, a graça opera, atua na vontade, na volição humana, tornando o homem um agente responsável moralmente e espiritualmente, Perfeito. Para então escolher e decidir. Eu vou ampliar isso depois. Isso. É só interessante até fazer essa colocação, porque de fato tem essa divisão e poucos vão se denominar semi-pelagianos, vão falar que são arminianos. Aí acaba que às vezes tem uma confusão no pacote arminiano. Esse é o problema. Esse debate no Vejam Só recorrente é justamente a linguagem, os termos. É um debate sem fim. Total. Por isso que é interessante a gente saber, até para que as colocações que o pastor Evandro vai fazer agora sejam pertinentes ao pensamento que o pastor Arthur defende aqui. Então, eu vou voltar a palavra agora ao pastor Evandro, até para comentar as colocações que foram feitas, inclusive com essa questão do arbítrio também, da restauração e tudo mais, desse processo soteriológico que envolve, obviamente, a graça. No início, o pastor Arthur falou acerca de um otimismo da graça e que a graça, nesse otimismo, ela é operada pelo Espírito para trazer salvabilidade aos homens. Palavras do pastor Arthur. Acontece que quando nós olhamos na Escritura, né, eu vejo a Bíblia, eu não entendo que o Espírito Santo nos dá graça para salvabilidade. Quando nós lemos na Escritura, João capítulo 6, versículo 63, nós temos ali o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, é o que vivifica a carne, está falando da natureza humana, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O texto nos diz claramente que o Espírito Santo, ele dá vida. Só pode receber vida quem está morto, não é? Só pode ter vida quem está no estado de não vida. E o texto não diz que o Espírito Santo torna alguém apto para receber vida, ou que o Espírito Santo tenta trazer vida, ou que o Espírito Santo dá uma graça e depois a pessoa vai escolher para seguir e receber vida. O Espírito Santo é o que vivifica. Nós observamos também na própria Escritura que nós estamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Isso é conhecido, não é? Entretanto, nós só podemos entender a conversão como um ato de ressurreição espiritual. A graça preveniente, como o próprio pastor Arthur colocou, é uma forma do arminianismo clássico, ou o arminianismo wesleyano também, que crê na graça preveniente, manter a depravação total com a possibilidade de Deus ter morrido por todos. Então, é uma alternativa, porque se não houver graça preveniente, a única coisa que sobra é graça eficaz, é graça irresistível. Entretanto, quando eu olho para a Escritura, é exatamente esse tipo de graça, graça irresistível, que eu vejo. Ele vos vivificou,
Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que é isso, se não é graça irresistível? Então, eu sei que existem hoje semi-pelagianos, não é? Que afirmam-se arminianos, tá? Entretanto, eu acredito que o arminianismo clássico, em comparado a esse tipo de arminianismo popular, ele é apenas um pouco melhor. Porque, no fim das contas, quem dá a palavra final é o homem. O homem é que decide se tornará a graça preveniente eficaz ou não. E, nesse aspecto, deve existir alguma centelha de ação, atividade humana, e ele não estaria tão morto em delito e pecado assim. Portanto, a graça preveniente no sistema arminiano eu acho complicada, e não é a mesma coisa que semi-pelagianismo, mas pode levar para lá, Tá. certamente. Acho que... Eu não sei, eu ia fazer uma afirmação aqui, mas não sei se eu ia ser muito ousado nisso. Eu ia falar, tanto pode que levou, né? Ok. Mas não sei se é o caso também, ou se é um desentendimento ou um arranjo popular para as pessoas. É porque o que eu costumo dizer aqui, e aí eu só vou oferecer uma defesa para não ser maldoso com os arminianos. Nas igrejas reformadas calvinistas, existe também um calvinismo popular. Verdade. Que o povo entende, Verdade. que é completamente diferente daquilo que os estudiosos, os teólogos, os pastores da denominação estudam, defendem e pregam. Então, é complexo. Tanto que eu já vi casos de igrejas reformadas, vai falar de predestinação na escola dominical, alguém levanta e fala, não, isso daí está errado. E aí começa aquela coisa, e a pessoa da denominação mais de 10 anos. Tá? Então, é só em minha defesa. É por isso que o Vejam Só existe, não é? Para trazer clareza, entendimento mais acurado em relação aos sistemas soteriológicos. Exatamente, porque tem, de fato, meus irmãos, uma linha entre os acadêmicos e aquilo que é entendido pelo povo, de maneira popular. Não tem jeito, isso em todas as áreas, em todas. Bom, deixa eu voltar a palavra aqui. Sim. Pastor Arthur, que eu não estou participando do programa, não tenho que falar nada. Vamos lá, Pastor Arthur, por favor. E, aliás, Evandro, já separa um texto bíblico aí para a gente... Já está separado. Então tá bom, vamos lá. Legal. Então, o arminianismo, ele estabelece os chamados estados preliminares da graça. Veja, Romanos 5, 18, diz assim, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Eu me deparo com esse texto e fico sempre pensando, quando eu me referi, Pastor Evandro, eu me referi nesse sentido de salvabilidade, de restauração ao estado de salvabilidade de todos os homens, a partir da provisão da cruz. Então, é a chamada salvação objetiva. Depois, no momento próprio, o Espírito que oferece a graça. O que é o Espírito Santo oferecer a graça? A graça é uma pessoa. A definição mais eloquente da graça é Jesus. Então, o Espírito oferece ao pecador a possibilidade, portanto, de que ele escolha a Cristo, porém esta fé, veja bem, ela é impulsionada pela graça, ela é gerada inicialmente pela graça, porque uma coisa é o poder que o Espírito dá para o homem crer, outra coisa é o ato humano de crer. Mas até mesmo nesse momento que se opera o chamado estado inicial da salvação, vamos pensar aqui, o pecador, ele tem o seu arbítrio tocado pelo Espírito, ele está recebendo a mensagem da palavra, a pregação está sendo trazida, a chamada externa, a chamada aos ouvidos, o Espírito Santo trabalhando na chamada interna, para promover, o Espírito leva a palavra do ouvido até o coração. Nessa hora, ele diz sim, ou ele pode resistir a esta graça e não aceitar. Por quê? Eu vejo exatamente, até mesmo nós que estamos já no Evangelho há muitos anos, a consciência que nós temos da dádiva suprema chamada salvação, ela não acontece no momento inicial da conversão. É na medida que você vai se permitindo a graça operar em você e você vai cooperando com ela, e a salvação vai se tornando cada vez mais extraordinária. E você vai vendo que esse presente é extraordinário. Então, se por um acaso o pecador diz não a esta oferta verdadeira do Evangelho,
então ele continuará nesse seu estado de depravação. É esse o ponto que o arminianismo estabelece. Mesmo porque até mesmo a teologia católica romana não atribui um monergismo extremo que atribua a Deus a condenação e a danação eterna, o mal e o pecado. Então, por que o arminianismo estabelece isso? Para que fique exatamente assim, olha, quando Jesus salva, ele salva e salva de verdade, e há uma segurança em Cristo. Entretanto, e o crédito é só dele, é só da graça, quem não é salvo, não será salvo porque resistiu a essa oferta da graça. Então ele será condenado pela sua própria condição de pecador e não pela pedra de toque ou pedra angular do sistema soteriológico calvinista, que é a chamada doutrina da eleição, que estabelece que desde a eternidade Deus predestinou, elegeu alguns para o céu e outros para a danação eterna. É um debate que não tem fim, meu amado. Eu podia citar aqui outras reflexões. Mas eu, como apresentador do Vejam Só, sou completamente a favor que ele não tenha fim. Tô sabendo. O dia que ele tiver para fim... garantir a sua continuidade. Ele já pegou o esquema. Imagina, a gente resolve o problema e eu vou ter que pensar em outra coisa aqui para a gente poder debater. Vamos lá, pastor Evandro. Tem muitas coisas aí na fala do pastor Arthur. Não sei se vai dar tempo de destrincharmos aqui. Mas uma coisa que eu queria fazer uma pergunta para o pastor Arthur. Sim, por favor. Sim. A minha pergunta é, pastor Arthur, suponhamos que tem duas pessoas que foram igualmente assistidas pela graça. Uma ficou salva, uma foi salva. E a outra não. As duas foram igualmente assistidas pela graça. O que diferenciou uma pessoa da outra, visto que a graça foi dada igualmente a ambas? Sim. A graça, ela tocou o coração do pecador nessa fase preliminar e um acolheu e outro não acolheu. É o exemplo na cruz. Olha os dois ladrões. Um maldisse ao Senhor e outro acolheu o rei. Olhou para Jesus, desfigurado, chagado, e disse sim, eu quero, por favor, quando você entrar no teu reino, me deixa entrar no teu reino. O que foi que esse homem viu num homem desfigurado para chamá-lo de rei? Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então, o exemplo clássico é esse. Okay. Um homem viu o rei, a glória do rei, a graça do rei, e quis, e outro não quis. Então, é exatamente isso, pastor Evandro, e encerro. O inferno existe porque os homens rejeitam a oferta da graça, disponível a todos. Esse é o meu pensamento. Então, foi o homem que fez a graça preveniente agir para a salvação, no caso dele, diferente daquele outro que a graça preveniente não agiu para a salvação, não é isso? Não, porque a fé na nossa concepção foi a graça e ela deu o poder para o homem crer. E essa fé não é uma fé ativa, ela é uma fé passiva. Okay. Por que não deu poder para o outro? Não, deu poder. É que o homem, com o seu arbítrio liberado... Porque ele não quis. E por que o outro quis? Ele não quis porque os textos bíblicos dizem assim, quem crer será salvo. Sim. E quem não crer será condenado. A Bíblia diz, depois que nos ordena buscarmos a salvação, operar a salvação, a Bíblia também diz, porque é Deus que opera em vós o querer. Sim. A Bíblia diz, Atos capítulo 11, versículo 18, e o povo se alegrou porque até os gentios foi dado por Deus. Ali o verbo ali está na voz passiva e pressupõe um passivo divino. Porque até os gentios foi dado arrependimento para a vida. Nós temos duas opções para essa resposta do pastor. Uma é que se a pessoa, ela é que fez bom uso da graça preveniente e a levou para a salvação, então a razão última da sua salvação é o pecador. Agora... a gente não faz essa conclusão, mas eu entendo. É a primeira opção. Sim, eu vou apresentar a segunda. O pastor não tomou essa opção, mas eu vou apresentar a segunda. Se eu digo que foi a graça que fez diferença nesse que foi salvo e não foi no outro, isso é literalmente graça eficaz. Isso é graça irresistível. Tá? A questão é, se ela fez diferença no primeiro caso e não fez no segundo caso, por que não? Aí o pastor diz,
foi porque o homem com arbítrio liberto, palavras de Roger Walson, ele gosta muito dessa nomenclatura, o homem com o arbítrio liberto fez correto uso da graça preveniente. Novamente, nós voltamos para o ponto. Foi o pecador que decidiu fazer bom uso dessa graça. Ou seja, não foi a graça por si mesmo, foi o pecador com arbítrio liberto. Quando nós olhamos na Escritura, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Para o arminianismo, o pecador com arbítrio liberto. Versículo 7 diz: o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, porque se orgulha como se assim não fosse. A única maneira de afirmarmos que a graça foi eficaz no primeiro caso e não foi no segundo é dizermos, se ela foi eficaz é dizermos, é porque Deus quis salvar o primeiro e não quis salvar o segundo. Sim. Se eu digo que foi o pecador com arbítrio liberto que fez bom uso, no fim das contas, a graça de Deus ela não é tão otimista assim. E aí, pastor? Eu entendo a conclusão lógica do raciocínio do pastor Evandro, porém o arminianismo não estabelece assim. É que para o calvinismo, a graça só é eficaz para o grupo seleto de eleitos. Na visão arminiana, a graça está disponível a todos os homens. E é melhor atribuir a condenação ao homem do que atribuir a danação eterna a Deus. Então, esse é o grande debate. Se você pega, por exemplo, em relação à pedra de toque do sistema soteriológico calvinista, declaração da Susana Wesley, ela disse assim a respeito da eleição: essa doutrina, como mantida pelos calvinistas rígidos, é muito horripilante, deve ser odiada, porque diretamente acusa ao Deus Altíssimo de ser o autor do pecado, e se tivesse decretado infalivelmente, desde a eternidade, que certa parte da humanidade se salvaria e ninguém mais, e uma grande maioria nascesse para a morte eterna, gente, nascesse para a morte eterna, sem mesmo a possibilidade de evitá-la, estaria isso de acordo com a justiça divina ou a misericórdia? Será misericórdia prescrever a uma criatura a miséria eterna? Que Deus fosse o autor do pecado e da injustiça é uma contradição das ideias mais claras que temos da natureza e perfeição divinas. Então, ela escreve isso para o seu filho John Wesley justamente para defender o caráter amoroso de Deus, e eu entendo que o calvinismo, o artigo da soberania absoluta da graça, é algo importantíssimo. E também não estamos querendo dizer que com esta graça preveniente ou pré-regeneradora, veja bem, é uma graça pré-regeneradora, ela atua. E é exatamente o homem que rejeita esta graça ou acolhe. E aí eu entendo, pastor Evandro, que a maioria dos homens que são tocados por esta graça, que são as influências doces do Espírito, os ventos doces, os convites graciosos do Espírito ao pecador, a maioria acolhe de sim para esta graça. Quem é que toma a decisão final? E não é tomar decisão. A graça faz o homem cooperar. E por que não fez o homem cooperar no outro caso? Então, mas o que o irmão faz, aí eu vou devolver então porque, pastor, algumas perguntas. A Bíblia eu vou fazer algumas perguntas agora para o irmão. Olha só, a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, a palavra do Senhor diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Sim. Sim. Alguém só pode tomar uma decisão por Cristo se o Espírito Santo já estiver nele. A Bíblia diz que aqueles que não têm o Espírito não discernem as coisas espirituais, porque isso é loucura. O pastor falou repetidamente de graça livre, sim, graça que vai para todos. Pastor, o pastor crê na presciência de Deus. Não é verdade? Não é? Nós cremos de modo diverso. Todos arminianos. Não, o senhor também. O senhor crê em 1 Pedro 1:2. Claro. Assim como eu creio em Romanos 8, 29 a 30. Nós interpretamos de modo diverso. Exato. Isso. Mas a questão é, pastor, essa graça no sistema arminiano ela é realmente livre? Essa graça, sim, ela pode ser resistida para aquelas pessoas que Deus previu que jamais seriam salvas? Deus sabe todas as pessoas, inclusive aquelas que já nasceram e que nunca se converterão, que padecerão eternamente no inferno. A questão é, a graça de Deus a graça preveniente pode levar essa pessoa para a salvação?
Sim, a graça Pode? proveniente pode levar Então Deus... a graça pode conduzir à salvação e estabelecer Daquelas pessoas que e Deus previu que consumar a jamais se salvação. converterá? Não, aí não. Então ela não é Não. tão livre assim, pastor. Não, veja, mas é porque você parte do ponto de vista da doutrina da eleição. Eu entendo todo o concatenamento do sistema calvinista, mas eu devolveria a pergunta então. Seria correto afirmar que para o calvinismo o homem é regenerado para a fé Sim. e não pela fé? O que você faz com textos como Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. João 3:16, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem, quem ouve diga vem, quem tem sede vem, quem quiser tome de graça da água da vida. Olha aí, graça é gratuidade, é dom gratuito. E aí, como fazer? É todo aquele que crer, quem quiser crer, afinal, o homem crê ou não crê, pastor Emerson? Evandro? Porque daí a ideia que o irmão está defendendo é que quem vai crer, então, é o próprio Espírito, que não a pessoa. Não, o Espírito ajudará a pessoa a crer. Zeca, você tem fé. Você tem fé, pastor Evandro? Eu tenho fé. Essa fé, ela foi gerada por quem? Pelo autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, Isso. 1 e 2. Por que outros não têm fé? Então, por quê? Porque não aceitam, resistem à oferta da graça. Porque ele tem a graça, a oferta é dada. É dada. Ele tem essa restauração e faz essa escolha. E aí ele escolhe não, exatamente. Se ele escolher não, você vê isso em toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós sempre escolhemos não, pastor. Sim. O Senhor Jesus pregava e a seguir as pessoas não criam e o Senhor diz, contudo, não queredes vir a mim para ter vida eterna. Foi assim? Comigo não, porque... Foi assim com o jovem rico? Foi assim com o jovem rico? Jesus estava ali com ele? O texto do jovem rico, no contexto inteiro, você não foi questões de eleição ali. A Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico. Isso. O que é que isso tem a ver com o debate sobre graça resistível ou irresistível? Tudo a ver. Deus, ele ama todas as pessoas. A graça estava diante daquele jovem rico. A graça é Cristo. E ele disse, faz isso então. O que eu faço para herdar a vida eterna? A Bíblia diz, Jesus olhando para ele, Marcos 10:21, amando-o. E o que ele escolheu? Ele escolheu, não, eu não vou vender, vou ficar com as riquezas. Por que é que Jesus ensinou em Mateus 6:24, não dá para servir a dois senhores? Ou você escolhe servir a um ou amará Mamon. A Bíblia está repleta disso. Só que para fins salvíficos eu entendo que, você sabe, estou falando da agência da liberdade humana, da volição humana, mas para fins salvíficos, a fé ela é passiva do homem na hora que a graça o toca, para que então ele livremente escolha receber a dádiva. Deus, ele conhece perfeitamente, e eu estou usando a palavrinha que os arminianos mais gostam, que é conhecer para a ciência. Deus, ele conhece quem não vai aceitar a sua graça. E Deus conhece isso antes da pessoa nascer. Como é que essa graça é livre assim, pastor? Então, mas e aí, como que você faz com... Então ela não é para cada pessoa do mundo. Não, ela é para todos. Porque... Não, para o sistema arminiano, é para aquelas pessoas que Deus previu que seriam eleitas. O que eles vão justificar é que Deus conhece todas as possibilidades. Sim, sim. Então, claro. ele é livre porque ele conhece tudo. Isso, Filipenses 1:29 diz assim, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo. Tem que crer em Cristo para ser salvo? Sim, mas a Bíblia diz que é Deus que dá o crer em Cristo. Sim, é a graça que dá. E por que o outro não crê? Porque Deus não deu, pastor. A vós foi dada o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer. Então, 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito e obediência à aspersão do sangue. Olha aqui, a salvação é trinitária, aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito, eleito segundo a presciência. Aqui o senhor sabe bem, pastor Evandro, que o senhor é um estudioso, Armínio estabeleceu 4 decretos, né? Quem foi que disse que os arminianos não falam de decretos? Né? E um dos decretos é que Deus, pela sua presciência, acho que essa é a nossa diferença, a diferença monergista do sinergismo, é que no monergismo Deus preordenou. E no arminianismo, Deus elegeu segundo a previsão, ou seja, a presciência dele, ao contemplar aquelas pessoas que estariam em Cristo. Ou seja, a igreja é eleita, a igreja é predestinada, a obra da graça nunca vai falhar, ela é predestinada. Aqueles que estão em Cristo, eleitos.
permaneceram em Cristo, Colossenses 1, 26 e 27, eleitos até o fim, perseveraram na fé, eleitos. E esse decreto Deus estabeleceu, todos aqueles que estiverem em Cristo. Portanto, a eleição ela é cristocêntrica, ela é corporativa, que abrange indivíduos, e ela é condicional. Essa é a perspectiva arminiana. E aí não tem fim o debate da eleição, né? 1 de Pedro 1, né? É um texto muito querido pelos arminianos, eleito segundo a presciência. Okay. Arminianos, eles leem mais do que está no texto, porque o texto, ele não está dizendo... aqui existe uma palavrinha grega, katá, não é? Que é conforme alguma coisa, segundo algo. Tá? Aqui, se o autor bíblico quisesse falar eleito através da presciência, não seria essa pressuposição aqui. Poderia ser, por exemplo, um diá, não é? Ou eleito através da presciência, ou por causa da presciência, né? Com um genitivo. Mas ele não diz isso. Nenhum calvinista sério, ele nega que a presciência tem alguma relação com a eleição de Deus. A questão é a ordem. Sim, perfeito. O texto aqui, ele está dizendo, pelo menos, que a eleição tem alguma relação com a presciência, mas não está dizendo que é através da presciência. São coisas diferentes. Deus, ele decreta seus eleitos e, por isso, ele sabe quem são seus eleitos. Está relacionado com a presciência? Está em conformidade com a presciência? Está. O texto não diz eleitos através da presciência ou por causa da presciência. Katá significa em conformidade com. Somente isso, pastor. Mas e Romanos 8, 29, os pré-conhecidos... Romanos 8, 29, podemos ir para lá. São predestinados. Os pré-conhecidos é exatamente a presciência. Que conhecidos em quem? Em Cristo. Os que estão em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Está em Cristo. Pré-conhecidos, presciência, predestinados, e aí segue-se o elo da salvação. Então, uma coisa que eu percebo para encerrar e ouvir o pastor Evandro, tanto no arminianismo quanto no calvinismo, nós temos uma diferença de linguagem e de termos, e os momentos onde as doutrinas se operam. Mas no frigir dos ovos, numa linguagem bem popular, é basicamente a mesma coisa, talvez com pontos de partidas diferentes, uma premissa diferente. A ordem da aplicação a mecânica da salvação. É até mesmo o grande calvinista R.C. Sproul, ele fala que esse é um debate dentro de casa, não é? Entre arminianos e calvinistas. Mas veja, é só uma questão de compreensão terminológica. Eu sei que é bem difícil, mas a gente sabe que a audiência ela é muito plural e muitos estudiosos e amantes da palavra de Deus estão acompanhando a gente aqui. Vamos lá, pastor Evandro. Antes do comentário, é muito parecido mesmo? Não. É ponto de partida. É que para cada doutrina que o senhor disser, nós vamos ter uma interpretação diferente. Você estava falando, pastor, ele estava aqui com a cara que só... Exatamente. Vai lá, pastor. Por que os nomes são os mesmos, mas as definições e os conceitos são absolutamente diferentes? Teológicas. Porque Armínio, ele que fez essas distinções. Sim. Até Armínio, não dentro da teologia reformada, mas dentro da teologia reformada. Irmão. Agostinho, Calvino falava da preveniência da graça. Sim, mas era uma graça que agia irresistivelmente. Porque ela é preveniente, porque ela vem antes. Agostinho usava essa palavra. Sim, não no sentido arminiano, correto. Isso, exatamente. Arminianos foi que mudaram o sentido da palavra preveniente em Agostinho. Armínio, ele nasce dentro da igreja reformada holandesa. Né? Portanto, ele mudou também o conceito de preveniência da graça afirmada pela igreja reformada da Holanda, que era agostiniana. Isso são revisionismos que Armínio fez e que deixou os seus sucessores. Mas o que aconteceu em toda a história da igreja, pastor? Em qualquer assunto, soteriologia, escatologia, qualquer assunto, isso aconteceu mesmo. Romanos 8, 29, não é? É um texto muito preferido pelos arminianos, e não só pelos arminianos, calvinistas usam muito esse texto. Né? Eu não disse, ó, eu acabei de falar, reitero. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou. Arminiano geralmente lê essa expressão, de antemão conheceu, não é? Uhum. É uma expressão bem conhecida, a expressão proegno, não é? Ela está anexada com um prefixo grego, né?
mas no fim, prognoses é a forma pura Isso. da palavra. O que nós temos aqui é um idiomatismo. Lembre bem, Paulo está usando uma forma própria em que os judeus falavam do amor de Deus para com pecadores. Tá? Então, a Bíblia diz, por exemplo, que Caim conheceu a sua mulher na terra de Nod e tiveram filhos. O conhecer ali é relacionamento próximo. Sim. O Senhor diz em Amós capítulo 3, de todas as nações da terra, somente a vós vos conheci, ó Israel. Deus não conhecia as demais nações da terra? Conhecia. Mas ali é um conhecer afetivo, de relacionamento. Dessa maneira, ele não conhecia as demais pessoas. E que conhecimento é esse aqui, Esse conhecimento é um idiomatismo. O apóstolo Paulo é um judeu. Ele é um judeu e ele está falando em suas próprias terminologias, em seus próprios termos. O que ele quer dizer aqui como Deus conhece. Aqueles que de antemão Deus amou, também os predestinou. E aos que predestinou também chamou. Lembre bem, os chamados foram apenas os predestinados. Os chamados eficazmente, dado graça no chamado eficaz, foram apenas os predestinados. A graça, ela é absolutamente livre e poderosa naquelas pessoas que são eleitas, escolhidas por Deus. Ele brilhou em nosso coração a luz. Não foste vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós. Tá? Pastor Evandro, e Mateus 22, 14? Pera, pastor. Deixa eu só organizar aqui. Quanto tempo nós temos? Não, então, isso que eu ia falar. Porque eu preciso chamar um intervalo, passar rápido. Quando fica bom assim, passa rápido. Nós temos mais 3 minutinhos para eu chamar um intervalo. Tá bom? Eu só então vou fazer a pergunta. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Sim. Como que o irmão entende esse versículo? Chamado geral. Então, muitos são chamados. Aí, então, veja bem. Então, quer dizer que é o chamado geral... E esse chamado não tem graça? A graça não é comunicada nesse chamado geral? Aos não eleitos, ela é resistível. Ela é resistível? Sim. Então, é uma graça sem graça... Não. Desculpa, brincadeira. É uma graça frágil, que é a mesma alegação que os nossos irmãos calvinistas, com todo respeito, atribuem aos arminianos, porque é uma chamada geral... Mas não manda graça? Não, manda uma graça... lembrei da expressão de Calvino de Hebreus 6,4. Graça evanescente. A mesma afirmação que o irmão fez em relação à graça preveniente há minutos agora atrás, também enxerga em Calvino, na graça comum. Porque Calvino falou assim, vai lá para a lista de Hebreus 6,4. Provou do dom celestial, participou do Espírito Santo, provou das virtudes da era vindoura, e a lista continua. Mas, de repente, Calvino explicando, é a graça evanescente. Ela acabou, porque ela não era salvífica. Não é a mesma coisa que o arminianismo propõe, só que de outra forma, em momento diverso? Não, pastor. Não. O pastor, como eu, o pastor, certamente tem membros na sua igreja que, durante um tempo, eles caminharam externamente bem. Sim, não é? Sim. Eles participaram dos momentos da igreja, havia emoção ali. E em um determinado momento, simplesmente essa pessoa, ela sai e não quer mais saber de Jesus nem nada. Todo ato deste lado da eternidade de Deus para com o homem é graça. Todo ato, pastor. Agora, é graça salvífica? A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que a graça salva. E quando nós vemos a graça salvando, são pessoas que foram chamadas por ele. Aos que chamou, estes também justificou. Tem uma graça comum no calvinismo. Para encerrar o bloco, vai lá. Última frase de Norman Geisler. A salvação, ela é incondicional do ponto de vista de quem concede, Deus. E a salvação, ela é condicional do ponto de vista de quem recebe. Contudo, não significa dizer que o homem é agente ativo nessa salvação. É graça do início ao fim, o crédito é somente da graça, porque sem ela, o homem não poderia exercer a fé, amado. O ato de crer é humano. Torna o homem... Porque senão nós vamos dizer que a Imago Dei ela foi destruída com o pecado original. Aí é outro debate. O ato de crer é humano. Depois eu falo sobre isso. Vamos lá. A Bíblia diz que é Deus que nos faz crer. Quem crer e for batizado será salvo. Sim. Quem não crer será condenado. Quem crer são seres... Animais não creem, pastor. Anjos não creem em Cristo. Quem crê em Cristo são homens. Isso é lógico, isso é óbvio. A questão é, por que um crê e outro não? A Bíblia diz que nos foi dado graça de crer. Sim, uma é mas é a fé salvífica e a outra não. A outra questão não é salvífica. Faz uma distinção. Deixa eu chamar um intervalo. Tem distinção. O próximo bloco ele é mais curtinho, só as considerações finais, mas eu vou agradecer demais a ambos. Foi bom, foi muito bom.
Que debate abençoado. Tenho certeza que você aí aprendeu bastante. Então, rapidinho, telefone da grade, código 11 3115 0819. Vou falar devagar aí para você anotar. 11 3115 0819. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Vem estudar teologia, vem se aprofundar no conhecimento das Escrituras, vem se preparar para o trabalho ministerial. Escolha a grade que vai ser bênção na sua vida. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer toda a nossa programação, os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que vai edificar em você e sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho. Se você resistiu ao sono, olha, ao sono, eu falei, porque esse horário aqui já trabalhou o dia inteiro, às vezes está cansado, né? Mas se você resistiu ao sono, vai ficar aqui com o nosso segundo bloco. Se dormiu, depois você vê lá no YouTube lá também, tá bom? Não tem problema não, porque eu sei que o Vejam Só passa tarde. Mas se você resistiu, vai ver as considerações finais e a conclusão sobre o tema aí da graça resistível ou irresistível. Pastor Evandro Júnior, pastor Arthur Bittencourt, que no primeiro bloco deram uma aula aqui, foi uma conversa extremamente abençoadora e de muita qualidade, tá bom? Antes disso, vamos dar aquela moral para você que assiste, participe, manda sua foto aqui pro programa e concorre a um presente também, tá bom? Redes sociais, acesse e mande por lá. Programa Vejam Só, tanto no Facebook quanto no Instagram, é assim que você nos encontra. Lá nas mensagens, né, no direct, mande a sua selfie assistindo o programa, junto com o nome, cidade e estado. Apareceu aqui, vai concorrer aos nossos presentes. Vamos lá, começar o nosso passeio aí lá por Cubatão, litoral aqui de São Paulo. E quem aparece aí para você é o Antônio Miranda, nosso telespectador lá de Cubatão, o Bispo Hildo Melo ali ao fundo, boa. Obrigado, Antônio, Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço aí toda a galera do litoral de São Paulo. Próxima foto, ainda em São Paulo, vem lá de Mauá. E quem vai aparecer aí é Isabel Cristina, nossa telespectadora lá de Mauá. Obrigado, Isabel, um grande abraço a você. Toda a galera de Mauá também, todo mundo de São Paulo. E para encerrar, nós vamos lá no Recife, capital do estado de Pernambuco, e finalizamos as fotos de hoje com o Pedro e o filhão dele, o Rodolfo, acompanhando o Vejam Só. Tá aí, ó. Rapaz, essa foto aí deve ser mais ou menos assim de 2018. Olha como eu tô novo. Rapaz, eu gostei da foto, já vamos ganhar a caneca já. Pedro e o Rodolfo, porque me deram maior moral, me colocaram novinho ali. Ao contrário da produção, olha lá, não põe um filtro, um nada, ó. Esse é um ancião já, te falar, viu? Ó, participe e você vai concorrer à nossa caneca. Mostra aí, diretor, a caneca aí. O Ivo, nosso diretor aqui, grande Ivo, esse arrebenta, é bom, qualidade. E nós vamos mandar a caneca aí para você, tá bom? Manda sua foto para participar. Irmãos, 3 minutinhos para cada um, para as considerações finais e para a conclusão. Tá bom? Para a gente poder encerrar o programa e nós vamos colocar o resultado da enquete no ar também. O pastor Arthur começa, o pastor Evandro encerra o programa, tá bom? 3 minutos, irmão. Agradeço a participação, obrigado, Zeca, obrigado, pastor Evandro, pelo carinho, a respeitabilidade, a amabilidade. Atos 17:30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Se Deus quer que os homens se arrependam, como que eles vão se arrepender se eles estão mortos em delitos e pecados? Se não pela ação da graça, se não pela graça preparatória, convocatória, convencedora, iluminadora, consumadora, que levará até a graça glorificadora. Então, a ordem é clara. Romanos 5,18, eu friso esse texto. Se você entender que os efeitos da ofensa do primeiro Adão são maiores do que os efeitos da graça do último Adão, ou seja, vai ter gente mais na condição da massa perdida,
e alguns apenas serão salvos por eleição, essa não é a graça que o arminianismo clássico enxerga. Nós vemos aqui, por exemplo, João 5, verso de número 34, eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Jesus dizendo, verso 40, contudo vocês não querem vir a mim para ter a vida. Veja que a graça, o programa de hoje visa exatamente isso, mostrar que a graça faz com que o homem possa dizer sim para Cristo e chegar à vida eterna. Você pega texto como, por exemplo, Romanos 2 e 4. Por que Paulo fala de longanimidade de Deus se está tudo pré-definido, pré-determinado? Longanimidade e bondade nos conduz ao arrependimento. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis, não extingais o Espírito. É claro que não é ontologicamente a pessoa do Espírito Santo, mas sim as influências da sua graça doce e poderosa. Então, nós entendemos que a palavra de Deus exige do homem uma atitude de fé e arrependimento tocados por esta graça preliminar. Não entendemos que a graça do Senhor ela violenta a volição humana, ela força o homem. Não, amados, só há perfeita liberdade, há verdadeiro amor onde há perfeita liberdade. E isso é a coisa extraordinária dessa graça. É uma graça que realmente toca o homem e pode levá-lo a um estado de bem-aventurança eterna e aí sim chegar até as mansões da eternidade e da glória. Amém. Então eu agradeço profundamente e desejo que esta graça alcance o teu coração de maneira extraordinária e que você veja quão belo é o formoso Jesus, e o Espírito Santo vai fazer isto, exaltar a Cristo, e quem recebe a Cristo recebe a graça, e quem andar na graça chegará à glória. Amém. Obrigado, pastor Arthur, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos deixar aqui um agradecimento especial ao Kaique, né, que seu grande amigo, fez a ponte, que te colocou aí numa boa, né? Numa bênção, né? Numa fornalha dos debates soteriológicos, né? Seculares, né? Mais de 4, 5 séculos. Ele que gosta dos debates, mas daí te colocou, né? É verdade. É bom, vai lá, irmão, vai que é tranquilo. Isso. Vai ver. Vem ajudar o amigo. Tentei, pelo menos. Os contatos Grande Kaique, um abraço, meu irmão. Os contatos do pastor Arthur também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para conhecer o trabalho do nosso irmão e a igreja também, Assembleia de Deus Utinga. Pastor Evandro, 3 minutos também por irmão. E antes da fala final, também vou deixar o nosso agradecimento ao Clinton, que também fez a ponte aqui e trouxe o irmão aqui, né? Organizou com a nossa produção. Obrigado, viu, Clinton? Um grande abraço a você também, meu irmão. Por favor, 3 minutos. Ok. A graça de Deus, ela convence, mas no sistema arminiano, ela não converte. Na Bíblia, a graça salva. No sistema arminiano, dá a possibilidade de salvação. No sistema arminiano, Mas salva também. Salva se o homem quiser fazer bom uso dessa graça. O problema é que o homem não quer, não é? Conclua. Sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, para crer nele, precisa dele. Sim. E por que o outro não creu? Porque não teve ainda o coração mudado. Não é que a graça violenta a vontade. A graça, ela muda a vontade. Telespectador, se a graça de Deus não mudar a sua vontade, você jamais vai crer em Cristo. O pastor fala aqui em Atos capítulo 17, que Deus ordena a todos para que creiam. Isso é verdade, está na Escritura. Atos capítulo 13, versículo 48, é outro texto que fala também, dizendo que após a pregação, né, muitas pessoas estavam ali, algumas zombavam e outras creram. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Em outras traduções, destinados. Portanto, só pode crer quem foi ordenado para a vida eterna. Deus ordena para que creiam? Sim, mas só pode crer quem for ordenado para a vida eterna ou destinado à vida eterna. E por último também eu quero mencionar aqui, o pastor falou muito sobre convites para o evangelho, tudo isso, e a Escritura apresenta isso em abundância. Por quê? Porque o evangelho, Deus ele trata com homens não como marionetes, como seres morais. Entretanto, tudo dentro do plano de Deus acontecerá conforme ele decretou. O próprio Senhor Jesus
apresentou assim, pastor, por que Deus ele age de forma eficaz em uns, mas o evangelho é pregado para todos? Jesus fazia isso. Mateus capítulo 11, versículo 25, o versículo 28, que é o mais utilizado, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas no versículo anterior, ele disse assim, nessa ocasião, algumas pessoas tinham rejeitado a pregação de Jesus, e Jesus disse, eu te louvo, Pai, ou graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos que ouviam Jesus ali naquele momento e as revelastes aos sábios e pequeninos. Por quê? Porque a pessoa fez bom uso da graça preveniente? Não. Versículo a seguir diz, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Foi porque Deus quis. Por que Jesus então chamou a todos? Somente alguns é que vão, porque ele é que estabelece assim, isso foi do agrado do Pai. Eu já vi gente, e nós fazemos assim, nós damos graças a Deus quando as pessoas vão até Cristo. Mas eu ainda não tinha visto, a não ser na Escritura, alguém dar graças a Deus porque o Evangelho foi oculto. Jesus, ele dá graças a Deus porque o Evangelho foi escondido de determinadas pessoas. Se a graça é livre, por que foi escondido aqui? Não é? Portanto, se você crê em Cristo, é porque Deus lhe fez crer. Ele não lhe deu graça e depois ficou esperando você fazer bom uso dessa graça. Portanto, seja grato a Deus pela graça que Ele lhe dá. E aquele que começou a boa obra em vós, haverá de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado demais pelo carinho, pela atenção. Privilégio aprender contigo aqui também hoje. Os contatos do pastor estão disponíveis para você no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete rapidinho para a gente poder finalizar o programa de hoje. A pessoa tem livre-arbítrio para resistir à graça de Deus? Vamos ver como é que ficou? 60% responderam que sim, pode escolher rejeitar a graça. 36% que não, que ela é irresistível. E 4% não tem certeza e ainda dúvidas. Espero que o programa tenha ajudado aí para você que está em dúvida, tenha reforçado a sua opinião ou, de repente, te fez aí pensar sobre o assunto, tá certo? Muito obrigado a você que participou, que deu o carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.